Ser espiritualizado. Um ser espiritualizado não usa a palavra tolerância. Para que ele vai tolerar se ele é espiritualizado? Agora, uma pessoa que superficialmente depende de muletas, que também são necessárias para se espiritualizar, mas que vive nessa dependência de muletas, de feitos, não de fato que habita a sua intimidade, ele vai viver precisando ter paciência com o outro, tolerância com os outros, calma com todo mundo, dedos para falar, um português impecável, correto, uma fala mansa, pausada para se expressar, porque precisa ter ares de superioridade, mesmo que for algo sincero, mas não deixa de ser algo forçoso. Não para todos, mas para a maioria. Enquanto ser espiritualizado é você apenas falar o que se faz mais de que necessário, falar aquilo que habita no teu coração por decisão. Falar daquilo que habita os teus pensamentos, não só por pensamentos aparentemente positivos, mas por raciocínios lógicos perante a logística da funcionalidade do respeito, da funcionalidade da sensibilidade humana, da funcionalidade da empatia, da funcionalidade da inspiração, da funcionalidade, por que não dizer, da autonomia espiritual de dizer, sem abrir os lábios, eu não desejo para o outro qualquer tipo de mal, não porque eu sou bonzinho, é porque eu não sou burro. É porque eu preciso me fazer melhor, é uma necessidade visceral eu colher dentro de mim bons frutos para que eu, quando fizer qualquer tipo de obra caritativa, religiosa, filantrópica, seja ela qual for, não seja apenas uma doação pelo feito de caridade, mas seja um fato de bondade aonde esteja, não só o que eu comprei, mas o que eu dei, mas esteja, além da minha sombra, a minha presença, mas que esteja lá naquele exato momento, além do meu corpo, pelo ato de bondade, a minha presença diária de maioridade, de maturidade, de quem se faz bem, de quem se quer melhor. Olá, amigos. Graças a Deus, espero que vocês estejam bem e na paz, viu? Boa noite a todos. Hoje é dia 11/3, são exatamente 20 horas com 33 minutos. Graças a Deus. A gente continua fazendo aí um ensaio de algumas lives, uma sequência de lives em si, que a gente está proporcionando a um grupo que até então era fechado, mas eu fiz um acordo com o pessoal que eu falaria de uma forma aberta e este grupo colheria o que é do grupo para o grupo, mas ao mesmo tempo eu falaria de uma forma aberta para as outras pessoas que se fizerem afins em si aos temas. E hoje a gente vai trazer aqui alguns questionamentos do grupo de estudo, né, amigos que estudam sobre as leis de Melquisedeque. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a lei de Melquisedeque, mas eu vou entrar em detalhes, se assim der, sobre esses temas que estão aqui em cima, no Facebook ou abaixo do YouTube. Vou tentar responder essas perguntas sem associar o crivo religioso, seja a religião que for. E se alguém se sentir ofendido, por favor, me perdoe, tá? Mas delete, exclua essa live, até bloqueio, Edson, não tem problema não. Mas eu não vou falar de religião, por mais que alguns temas que estão aqui em cima ou abaixo, tanto no YouTube como no Facebook, depois eu vou colocar no Instagram, que infelizmente não deu para me passar hoje, direto no Instagram, algumas religiões utilizam do jeito religioso de ser. Só que o Edson não vai falar de religião, tá bom? Então vamos lá. Como está escrito aí? Como esses aspectos podem afetar a personalidade e a vida do indivíduo? Está escrito aqui em cima no Facebook e abaixo no YouTube, em algum lugar aí no Instagram. Mesmo que de forma inconsciente. E aí a gente fala o número 1, que foi um questionamento de algumas pessoas do grupo, que a gente falou que a espiritualidade mais pura, a que merece ser realmente observada, até idolatrada, se assim a gente se afinizar a coisas boas ou a coisas ruins, porque tem maluco para tudo, é aquela que habita na nossa intimidade. E o Edson tem várias lives
comentou que o que há de mais espiritual na gente, perdão, é o que a gente nutre, é os pensamentos mais secretos e as emoções da nossa intimidade, ok? Então nós vamos falar da questão número 1, que está escrito assim: a verdadeira relevância espiritual é na intimidade de cada um de nós. Não é estar, é. Eu estou afirmando que é. Então, Edson, o que é espiritual dentro de mim? Eu já falei isso várias vezes em várias lives. O ama própria é espiritual, o afeto é espiritual, a gratidão é algo espiritual. Você sabia que sentir gratidão é espiritual? Assim como sentir o contrário, o ódio, o desdém, o desleixo, a cobiça, a inveja, a ganância, os ciúmes, também é espiritual. Porque é algo que eu não pego, que eu não toco, que eu não agarro, que eu não enxergo, muitas das vezes em mim e por mim mesmo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, mas tem um efeito corrosivo na minha própria existência, se for uma maledicência. Ou tem um efeito transformador na minha própria existência, se assim for uma beneficência. Então vai muito em como eu me alimento, como eu me nutro espiritualmente falando. E esse grupo em si, nos estudos de Melquisedeque, a gente entende que eu não preciso estar no plano espiritual, como a gente conhece, plano astral superior, ou no umbral, plano astral inferior, para compreender e entender que mesmo estagiando num corpo físico, este corpo aqui, ó, que é um corpo de morte, que nasce para morrer, porque a carne, o organismo fisiológico não é eterno, eu posso eternizar dentro de mim tudo que é de espiritual se eu escolho, se eu decido por lucidez. Então, por lucidez, mesmo que demore uma vida inteira, mesmo que demore 30, 40, 50 anos, ou 90, ou quase toda a minha vida, eu decido nutrir coisas boas, sensatas, honestas, éticas, de princípios, íntegras, dignas dentro de mim. Entendendo que tudo que eu nutro só em mim e para mim mesmo, inerente, independente do outro e até da ambientação e do ambiente que eu viva, é espiritual. Infelizmente, esse tipo de realidade de verdade não é muito comentada. Nós somos criados a ou adorar, ou idolatrar, ou a temer, ou a bajular a espiritualidade externa. Ora, seres ou consciências ou espíritos realmente evoluídos que merecem o nosso respeito, ora, seres, consciências ou energias trevosas, obscuras, obsessoras, que também merecem o nosso respeito, mas muitas das vezes não são adorados, são temidos. E a gente fica nessa gangorra, achando que tem que manter um padrão quase sempre obrigatório, quando não forçoso e raríssimas vezes natural, de uma postura bondosa, caridosa, solidária, generosa para fora, esquecendo dessa escolha espiritual do que já habita em essência espiritual por dentro de mim. Essência essa que eu faço questão de repetir, que pode ser tanto coisas boas, qualitativas, produtivas, virtuosas, benfazejas, como pode ser coisas ruins, trevosas, desconexas, maldosas, maquiavéis, negativas. Vocês entendem isso, meus amigos? Então, quando a gente fala de relevância espiritual, a gente está falando do que se nutre, do mistério do silêncio que me anima e que me alimenta dentro de mim. Quando eu falo de relevância espiritual, eu não estou falando do que eu fiz para fora, eu estou falando do que me anima, do que eu nutro, do que eu escolho me alimentar como um alimento espiritual, onde eu escolho viver no bem, mesmo que ao meu redor eu sobreviva diante e perante muitas coisas que podem levar ao mal.
Eu decido dentro de mim nutrir paz, mesmo que ao derredor dentro de mim, muitas coisas pode instigar, pode de alguma forma me precipitar, ou pode de alguma forma tentar me forçar e eu ir num caminho tortuoso, eu ir num caminho errado, eu ir num caminho pecaminoso, se assim eu ter como pecado, ou eu ir num caminho ruim, ou eu ir num caminho do mal. Vocês entendem que necessita dessa escolha, não que me define, mas que me resume numa constância de evoluir, que é eterno, para dentro, não apenas de se manter como uma manutenção de constância, vivendo sobre o acaso da sorte e do azar, ou se não sob a espera da validação, da aceitação dos outros perante o bem que eu faço, ou mediante o acúmulo do mal que cada das vezes mais eu fujo e me afugento. É ruim demais. Mas a gente respeita. Lembrando que o Edson não está falando de religião nem de crivo religioso, ok? Edson, qual é a diferença de uma elevação espiritual externa de uma elevação espiritual interior? Primeiro, a elevação espiritual interior é eu orar com paz, é eu agradecer com certeza convicta e esperança regada por atitude e superação. Tudo isso é interno. Mesmo que eu peça para fora, eu já agradeço por dentro. Mesmo que eu espere algo de fora, tudo em mim, no âmago, nas minhas entranhas, colaboram para que aconteça de acordo ao pedido, pelas minhas atitudes resilientes determinadas. Porque, mesmo que o mundo me machuque, das outras pessoas, o mundo das outras pessoas, a criação vivencial das outras pessoas, só negue para mim o que é bom, eu mereço, eu me faço me merecer no que é melhor. Então, eu permito que, fora algo ruim que possa habitar dentro de mim, que é o medo, que é a angústia, que é a culpa, talvez a raiva, a ira ou sentimentos não tão nobres, mas eu permito, por aceitação em mim, que outros sentimentos germine por mim, como a superação, como a resiliência, como a determinação, como a cautela, como a prudência, como a sagacidade, como a disciplina. Então, tudo isso que eu estou falando são espiritual, são vórtices espirituais que podem me levar para dentro de uma forma aonde eu me escolho e me conceba, horas com sentimentos ruins, com expressões ruins, com qualidades ruins, com propriedades ruins, ou olha, eu me defina e me escolha com propriedades boas, positivas. E repito, isso inerente e independente das tempestades que estão lá fora. E isso só dependendo da lucidez, da sobriedade, da sensatez, do ajuizamento, do amor próprio que eu nutra por dentro. Tá claro o que é espiritual relevante? O que é relevante, o que é realmente evoluído espiritual, é por dentro, não é por fora. Por fora eu adoro, eu creio, eu sigo, eu vou, mas o que me faz despertar é a escolha que está por dentro. Não é o vasculhamento que pelas bordas do que eu mal e porcamente enxergo me leva para fora. Tempo é tempo e a gente respeita o nível de consciência de cada um. Lembrando que as nossas buscas, até mesmo religiosas, podem ajudar esse mergulho espiritual por dentro. Claro que podem. Entretanto, a gente está tentando fazer o caminho não mais curto, nem muito menos mais fácil, mas um caminho prudente, que é o caminho de se enxergar com os olhos fechados, de se sentir com os olhos fechados, de se conceber, de se definir e de aceber a si mesmo com os olhos fechados, porque mesmo não enxergando para fora, eu não deixo de me revisar, de me ver, de me rever por dentro.
Eu creio que mais ou menos está claro o que eu estou tentando dizer. Se não tiver, a limitação é minha, ok? O segundo tópico em si, que é muito, mas muito importante, que até um irmão meu da Maquisedeque falou: Edson, você vai falar isso de novo, vai cair a casa de meio mundo. Eu creio que não, meu amigo. Porque as casas desse meio mundo que você falou estão tão estruturadas em disciplina, em doutrina, em livros, né, em filosofia religiosa, que para cair a casa deles, eles teriam que dizer às pessoas que talvez equivocaram no modo de falar, e eu também teria que dizer que sou o dono da verdade, coisa que não sou, graças a Deus. Eu sou um ignorante, babuzeando meia dúzia de palavras que ouve quem quer por caridade. Mas a segunda colocação do estudo é o ser espiritualizado e o ser e a superficial espiritualização. O ser espiritualizado, eu sou espiritualizado realmente? E a superficial espiritualização. Particularmente, se eu trabalho só para fora buscando uma luz, eu trabalho numa superficial espiritualização. O que é superficial espiritualização? Eu acho que o meu amigo que falou que a casa vai cair sabia que eu ia tocar nesse assunto. Vou dar um exemplo. Eu decorei todos os livros de Chico Xavier. Superficial espiritualização. Eu decorei. Eu sei ler a Bíblia e decorei todos os versículos bíblicos e falo com fervor. Superficial espiritualização. Eu sou uma pessoa que eu pratico bem e pratico a caridade, seja ela como justiça social, ou seja ela por natureza humana minha, e só faço para fora, viu, Edson? Não me reviso por dentro. Guardem isso. Só faço para fora, mas não me reviso por dentro. Superficial espiritualização. Isso é uma superficialidade. Porque todos os feitos, até mesmo de bondade na vida alheia, se não for real em mim, além de uma constância por atos, mas pela uma substância em essência por fatos que já me nutre, é superficial espiritualização. Agora, o que é ser um ser espiritualizado, Edson? Agora começa a cair a casa. Em primeiro lugar, você não precisa de religião para ser uma pessoa espiritualizada. Segundo lugar, você não precisa nem ter fé na espiritualidade, nem espírito nenhum, do molde e do jeito religioso e até espiritista que nós temos hoje. Você pode ser uma pessoa altamente espiritualizada e realmente espiritualizada, você tendo cultura ou não, mas você tendo a desenvoltura da empatia com a vida alheia. Vamos repetir de novo? Você pode ser uma pessoa altamente espiritualizada, com cultura ou não. Com cultura ou não. Seja a cultura que for, na linha espiritista, pentecoste, seja testemunho de Jeová, seja nos processos de Alá, do brahmanismo, ramanismo, shintoísmo, budismo, não interessa. Hinduísmo, no Islã, não importa. Se você, com cultura ou não, tiver empatia sobre a vida, sobre a existência do outro, já é um passo seguro para ser um ser espiritualizado. Entendendo que a empatia não é um feito, é um fato. Não tem como eu ter empatia pelo outro me instigando a fazer o bem só pelo que eu vejo, pelo que eu ouço de ouvir, ou pelo que eu noto, de notar pelas percepções sensórias. Eu tenho empatia porque é em mim essa simpatia, há em mim essa empatia numa sinergia de antes de eu ser solidário, já habita no meu coração generosidade que me sobra. Vamos repetir de novo? Eu tenho empatia, porque antes de eu ser solidário à dor alheia, já me sobra generosidade
em mim, no meu coração, no meu senso de razão por ser o que sou. Isso é muito raro. E é de uma relevância espiritual das mais espantosas. Edson, tem alguma forma de eu ver se uma pessoa realmente é espiritualizada ou ela ainda, como você, Edson, também, e é verdade, eu também, estou arranhando a superficialidade de uma espiritualização que também é boa, que vai me levar com o tempo, quem sabe, por reforma íntima, a essa relevância espiritual que é para dentro, que não é a mostra, mas que é concebida na minha intimidade em silêncio. O que é ser espiritualizado? É eu pegar tudo que eu tenho como vida, e é eu, pelo que eu noto, pelo que eu percebo da vida, a externo à minha intimidade, e eu conceber que sou mais um. É eu receber o ódio, a raiva, é eu receber das pessoas ingratidão, sou eu ser mal compreendido, ser eu injuriado, acusado, culpado, perseguido, machucado, ofendido. E a única coisa que eu tenho como álibi não ser a minha religião, nem a minha postura de moral intelectual, verbal, nem didática, mas ser a minha educação. Olha só, eu boto a minha educação em cima de tudo isso que eu falei. Porque se eu colocar a minha educação, necessita muito mais da minha expressão humana de ser sensível por dentro, de que me fazer acessível a um comodismo de aturar, de aguentar e de tolerar os outros para fora me maltratando por dentro. A maioria dos seres humanos, ou pelo menos uma boa parte dos humanos, nem vou dizer a maioria, perdão pela maioria, tá? Ainda superficialmente arranha uma espiritualização e enche a boca dizendo que é espiritualizado porque decorou livro, porque fez palestra, porque serviu de médico e curou um monte de gente. Nós temos aqui no Brasil uma história de um aí que usava o nome de Deus, João, alguma coisa, que curava pessoas, e olha aí. Nos últimos 10 anos aqui no Brasil e no mundo, quantas decepções com religiosos que se diziam espiritualizados pela cultura e pela decoreba de livros e pelos feitos de bondade, que eu disse isso na outra live, um pedófilo, um assassino, um criminoso, uma pessoa ruim, se ele quiser e se ele tiver status material, ele pode sustentar uma ala de hospital, se ele quiser, e continuar ruim. Um pedófilo, se ele quiser, ele pode decorar livros e fazer palestras maravilhosas. No dia de hoje, vai enrolar a maioria e botar no bolso, porque parece que as pessoas estão mais necessitadas de palavras dóceis do que sentimentos que despertam. E não é um julgo meu, é algo visual. Então, quando a gente é espiritualizado, não é palavras aveludadas, não é palavras rimadas, não é textos poéticos, não é meus queridos, nem muito menos é palavras mansas que convencem um coração que já é manso e pacificado por si só. Mas é a atitude que muitas das vezes um ser espiritualizado tem tudo para trazer a sua religião em primeiro lugar, para trazer a sua verdade em primeiro lugar, para trazer a sua realidade em primeiro lugar, para trazer o que ele acha certo em primeiro lugar, e em vez de fazer isso, ele fica em silêncio e dá exemplo. Isso é ser espiritualizado. Quem é que faz isso? Então, ser espiritualizado com relevância espiritual não é o que eu sigo, é o que eu sou e é o que eu faço perante a tudo que eu estudo pelo que eu sigo. É o que eu faço dentro de mim, é o que eu concebo dentro de mim, é o que eu nutro dentro de mim e a transformação que isso faz dentro de mim, de todas as porcarias, de todas as contrariedades que se sobrecaem sobre mim, mas eu continuo inaquebrantável em mim. Eu continuo em paz na minha habitação interior. Isso é ser espiritualizado. Dizer que sabe versículos, dizer que sabe livros de cor, fazer poesias, fazer palestras,
Isso não é ser espiritualizado. Isso é uma superficial forma de espiritualização. Prova é que até uma pessoa extremamente má, uma pessoa Maquiavel, um ser ruim, uma pessoa que não presta, eu não estou dando nome, ok? Ela pode fazer isso tal qual uma pessoa que se diz boa e botar milhões, milhares de pessoas no bolso, porque infelizmente a sociedade ela se vende pelo que escuta, mal e porcamente porque se ouve, ou se vende pelo que se ouve, porque mal e porcamente se escuta, ou se vende pelo que vê, mas porque não se enxerga, ou mal e porcamente enxerga porque não consegue se ver. Então, quando a gente entende que ser espiritualizado é algo profundo da escolha do que se nutre, do que se habita, não propriamente do que se faz, a gente entende que fazer a caridade para o outro tem uma significância, um significado muito maior de que a bondade, muito melhor de que uma qualidade de ajudar alguém, mas tem a mesma significância e qualidade da paz interior que habita aquele que assim já se escolhe viver e existir. De existir e se nutrir por dentro para viver. Vocês entendem isso, meus amigos? Isso não é palavra bonita, não. Porque daí eu não preciso mais, por exemplo, quer ver? Ser espiritualizado. Um ser espiritualizado não usa a palavra tolerância. Para que ele vai tolerar se ele é espiritualizado? Agora, uma pessoa que superficialmente depende de muletas, que também são necessárias para se espiritualizar, mas que vive nessa dependência de muletas, de feitos, não de fato que habita a sua intimidade, ele vai viver precisando ter paciência com o outro, tolerância com os outros, calma com todo mundo, dedos para falar, um português impecável, correto, uma fala mansa, pausada para se expressar, porque precisa ter ares de superioridade, mesmo que for algo sincero, mas não deixe de ser algo forçoso. Não para todos, mas para a maioria. Enquanto ser espiritualizado é você apenas falar o que se faz mais de que necessário, falar aquilo que habita no teu coração por decisão. Falar daquilo que habita os teus pensamentos, não só por pensamentos aparentemente positivos, mas por raciocínios lógicos perante a logística da funcionalidade do respeito, da funcionalidade da sensibilidade humana, da funcionalidade da empatia, da funcionalidade da inspiração, da funcionalidade, por que não dizer, da autonomia espiritual de dizer, sem abrir os lábios, eu não desejo para o outro qualquer tipo de mal, não porque eu sou bonzinho, é porque eu não sou burro. É porque eu preciso me fazer melhor, é uma necessidade visceral eu colher dentro de mim bons frutos para que eu, quando fizer qualquer tipo de obra caritativa, religiosa, filantrópica, seja ela qual for, não seja apenas uma doação pelo feito de caridade, mas seja um fato de bondade aonde esteja, não só o que eu comprei, mas o que eu dei, mas esteja além da minha sombra a minha presença, mas que esteja lá naquele exato momento, além do meu corpo, pelo ato de bondade, a minha presença diária de maioridade, de maturidade, de quem se faz bem, de quem se quer melhor. Isso é ser espiritualizado. O resto, cada um no seu nível de consciência, viu, povo de Melquisedeque? Isso é para o grupo, viu? Quem quiser colher também colhe, quem não quiser, tranquilo. São esforços e esforços válidos dentro de filosofias e de religiões que são válidos, mas que dia ou menos dia vai chegar algum espírito, vai chegar algum padre, algum mestre, algum dirigente, ou alguém que realmente seja espiritualizado sem forçar para fora, mas sempre tentando se garimpar por dentro e vai dizer: esvazie a xícara e agora mergulho para dentro de si.